Mas nós estamos aqui com a presidente da Câmara Municipal, Daísa Martins. Tudo bem, Daísa? Estamos com a vereadora também, Daniele Zotes. E o melhor de tudo, Procuradoria da Mulher. Eu estou acompanhando e o trabalho está fantástico, meninas. Parabéns, de verdade. Obrigada. Ótima semana para nós. E vamos falar de coisa boa, porque a Procuradoria da Mulher tem novidades. A Câmara de Itapurá trabalhando muito. Bom dia. Bom dia, Franciel, bom dia, TV Britis, bom dia, sociedade itapuraense. Uma alegria hoje, em plena segunda-feira, já vim falar aqui para vocês de projetos. Estou aqui com a minha colega também de trabalho, vereadora Daniele. Tem a vereadora Daniela Eikoff também. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá ligado? Aqui tá ok, tá no ponto. Aqui tá no ponto. Temos a vereadora Daniela Eikoff também a nossa colaboradora, a Ivanir Conchi. Uma equipe pronta para atender, né, Daísa? Uma equipe pronta. E hoje a Dani está como procuradora adjunta, a Daniela Eikoff também, e nós estamos todas no mesmo barco, né? A Ida é nossa membro da Procuradoria da Mulher, e na última semana a gente veio aqui justamente falar, né, Dani, diretamente de um projeto que a gente vai soltar logo aí nos próximos dias, um link pedindo o apoio de toda a população. O nome do projeto se chama Mulher de Honra Itapuraense, que aprovamos na semana passada em segunda votação. Muito bom. E eu vou iniciar aqui, depois a Dani vai fazer o fechamento desse projeto. Esse projeto, justamente, qual que é a finalidade? Diante do trabalho que a gente já vem construindo desde o ano passado, né, com parcerias, inclusive a TV também é nosso parceiro, Franciel, presente na rede geral de apoio, a gente já vem fazendo algumas mudanças. E essas mudanças já vêm surtindo efeitos perante a nossa comunidade. Os casos de violência doméstica aqui no município, onde a delegacia atende Itapurá e Itanhangá, graças a Deus, a nossa cidade ela tem um volume de números, mas não é comparado ao município de Itanhangá. Então, a gente vem fazendo algumas práticas, sempre reunidas, sempre tratando de políticas, temos pautas aí relevantes, uma delas que a sociedade talvez nem saiba, que já foi mudada, inclusive com parceria do Hospital Municipal, é o atendimento prioritário a essa mulher. Porque essa mulher ela entrava em alta exposição pela porta da frente ali do hospital, agora ela entra pelo fundo, né, é atendido com urgência. Então, seja uma criança que foi explorada, ou uma criança que foi espancada, ou uma mulher que foi agredida, ela tem essa prioridade. É urgência, não importa quem esteja atendendo, vai atender esse caso. Então, já foi feito algumas mudanças dentro do hospital em si. Tudo isso foi um diálogo. Teve um tempo ali também, em novembro, que eu não estava, mas a Dani, acho que tocou essa reunião também, né, Dani? Em relação às nossas equipes que vão começar agora, inclusive essa semana nós vamos reunir, as equipes que vão começar a fazer um trabalho dentro das escolas, um trabalho interno. Inclusive... Isso. Inclusive, eu acredito que o promotor, não sei se ele estava, mas o promotor é um dos representantes aí que, basicamente, faz as nossas pautas, e o promotor está dentro dessa rede geral também, nos ajudando nesse sentido. Com essas ideias, nós analisamos o contexto geral de uma forma... Eu fiquei pensando, adianta, é muito falado nas redes sociais, né? São vários vídeos, eu até fiz essa fala na sessão, é juiz para todo lado, é todo mundo achando que isso tem que ser certo, aquilo tem que ser certo, mas a ação está onde? É um distrato com a lei, que a lei não ampara, que essas leis não servem para nada, que essa procuradoria não faz nada. Então, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar na cabeça dessa mulher, ou na cabeça da estrutura dessa família, porque a mulher é a estrutura, junto com o provedor, que é o seu esposo, né? Que eu não posso falar o que eu gostaria de falar para a sociedade, porque eu queria falar no português, mas eu não posso. Porque senão eu vou ter problema e eu vou ter que ir para advogado, é difícil. A minha real opinião sobre tudo isso, mas eu não posso. Mas a gente tem que trabalhar algo que a gente implante lá dentro da cabeça dessa mulher e dentro do lar. Então, a gente estamos trabalhando atividades que a gente possa plantar isso. Primeira delas, lá na escola, junto com esses filhos que estão ali, que é o que está na ponta, que é o que traz a família, e também na cabeça dessa mulher. Como que a gente vai fazer isso? Conscientizando, educando, trabalhando situações para que a lei possa valer de uma forma mais eficaz. E eu não estou falando que a lei ela não tenha efeito. Não é sobre isso, sociedade.
Nós estamos falando a um reeducar a sociedade. Por que eu estou falando isso? É triste, tem que reeducar, né? Exatamente. Dani está de prova aqui, né, Dani, que nós às vezes recebemos mulheres que elas não têm noção dos direitos que elas têm. E não têm noção dos deveres que ela tem. Né? Que estão passando por uma situação de violência também, né? Uma situação que elas podem ter ajuda. Entendeu? E aí o que está acontecendo? Chega para nós, essa mulher ela não tem direção nenhuma. Ela não sabe a quem recorrer, como fazer. Entendeu? E justamente o que vergonha, né? E o que a gente quer despertar nessa mulher? As mulheres que eu atendo, estou falando das que eu atendo. A gente começa a abrir os olhos dela para isso. E como cristã, eu não sou a maior apoiadora de romper enlaces e relacionamentos. Eu não posso fazer isso, principalmente a lei da igreja. Mas eu posso intervir a uma causa justa. E eu devo, como legisladora. Então, o que eu faço? Quando a mulher chega para mim, eu incentivo, eu oriento, e as vereadoras fazem a mesma coisa. A nossa função é a direção. E esse projeto, Mulher de Honra Tapuraense, ele vem justamente para sensibilizar uma sociedade. Não é sobre só valorizar a mulher de forma documental, papel. É sobre conscientizar, balançar uma sociedade da importância e da relevância de uma mulher na sociedade, do que tem por trás disso. E ele vem, os tópicos desse projeto, vou passar para a vereadora Daniele para ela falar, que ela vai saber explicar melhor. A gente já debateu bastante sobre esse projeto nas comissões também. Quero também agradecer, como presidente da Câmara, os meus colegas vereadores, que são excelentes, a gente tem conseguido ter um diálogo, a gente tem feito debates sadios, graças a Deus. Tem levado essas pautas sensíveis e os homens vereadores têm tido um olhar muito bacana para conosco, têm nos ajudado nesse sentido, então eu quero agradecer meus colegas por terem aprovado junto, porque eu não andaria só no Faz Verão, então se não tiver ali todos os vereadores em consenso com o projeto não passa. Então a Dani vai explicar um pouquinho como que vai proceder o projeto, mas ele vem justamente para levantar essas mulheres a um olhar mais amoroso para si. Então nós vamos fazer uma semana da mulher aqui no final do mês de março, nós vamos receber autoridades, inclusive está para a vinda, inclusive a agenda está marcada para a vinda da Coronel Fernanda, que hoje ela é procuradora do Senado, da Câmara Federal, na verdade, procuradora da mulher. Então ela vai estar aqui, iremos receber, creio que mais 2 deputados também, para a inauguração dessa sala. Nossa sala está linda, a sala rosa, né? Revolucionamos a sala. Quero agradecer os servidores da Câmara que fizeram esse projeto, foram os nossos arquitetos, sem eles nada teria acontecido, para nós recebermos. As 3 vereadoras estarão atendendo essas mulheres dentro dessa sala. E dali, além das políticas públicas que nós estamos criando, que existem vários projetos, várias leis já feitas, nós estaremos fazendo política junto a essa sala. Então, esse projeto vem para levantar esse olhar à mulher, principalmente nesse mês de março, que é o mês que nós, não diria-se, uma comemoração. Porque, né? Uma comemoração, né, validar isso, é lindo, é bonito, mas a gente tem que abrir os olhos da caminhada dessa comemoração, do porquê dessa comemoração. E podem falar o que quiser. É pauta esquerdista, porque eu escuto muito isso, né? É uma pauta esquerdista, é uma pauta feminista. Não sou feminista, também não sou esquerdista. Porém, todavia, estou aqui em defesa. Eu, como mulher, presidente da Câmara, se eu não falar disso, aí eu não faço valer nem o voto a qual a população me confiou. Certo? Pode falar, vereadora. Você está com o seu microfone aí? Estou com o meu microfone aqui. Posso dar sequência para você? Pode ficar à vontade. E, meninas, é o seguinte, nós temos... Deixa eu só olhar, vou olhar no da Daí, aqui, Tem muito tempo. Temos tempo? Temos tempo, pode ficar à vontade, como eu falei para elas. É um assunto muito isso bom. É importante. E é o seguinte, comandante, o WhatsApp está na tela aqui? O WhatsApp está na tela, nós temos o nosso WhatsApp na tela. Se você puder, comandante, fazendo favor, trazer para mim o WhatsApp. E eu quero pedir também para o Oscar, rapidinho, tá, vereadora? Rapidinho. Sim. O Oscar, quando for colocar as imagens, ele colocar o blur nas imagens ali, porque daqui a pouco eu vou comentar com elas mesmo, com as vereadoras que são da Procuradoria da Mulher, um assunto importante que aconteceu aqui no final de semana, infelizmente, triste realidade, mas o WhatsApp está comigo. Francela, eu tenho uma pergunta para elas. Enquanto elas vão falando, eu vou olhar. Vereadoras, se vocês verem olhando o WhatsApp aqui, é porque eu estou lendo a pergunta, tá? Para depois fazer para vocês, tá bom? Mas é o seguinte, hein?
Eu vou filtrar esse negócio aqui, não vem com gracinha não, você sabe que eu não dou palco pra... Vocês entenderam, né? Vamos lá, sério, o negócio é sério aqui, gente. Não, mas é verdade, porque depois ficam... Tô de olho em você, telespectador. Vamos lá, Daniela, fica à vontade, vereadora Daniela Isotti, também da Procuradoria da Mulher. Fica à vontade. Sim, como a vereadora Daíse, nossa procuradora e presidente da Câmara falou, a gente tem passado por muitas situações na Procuradoria da Mulher que desperta essa preocupação do fundo da violência contra a mulher. Qual seria, sei que é um assunto, na verdade, nacional, né? Muitas vezes mundial, mas a gente procura, além de acolher essas demandas dessas mulheres que estão passando por uma situação, a gente procura também dar para elas aquele sentimento de que elas são importantes. A importância da mulher dentro de um lar, dentro de um ambiente de trabalho, e isso vem assim, a gente teve muitos pioneiros no nosso município, muitos homens que desbravaram Itapurá, trouxeram coisas boas, mas sempre, se a gente parar e olhar, eles tinham mulheres ao lado deles. Eles tinham mulheres que estavam no seu lar, dando suporte para eles estarem empreendendo no município, trazendo coisas boas. E assim também, a gente teve mulheres aqui no nosso município, e tem mulheres que estão fazendo esse trabalho também, que trazem essa coisa boa, esse legado. Aí que vem o nome da nossa homenagem. Essa homenagem, a gente quer falar de mulheres que trouxeram para o município um legado que depois ele teve uma continuidade. Boa. Coisas boas que elas fizeram além do seu trabalho, elas fizeram a mais e que transformaram a vida de pessoas que estão no nosso município. E essa votação, posso entrar no assunto da votação, vou falar então mais direcionado a isso, como que vai funcionar? Agora, março, mês das mulheres, a partir dessa semana vai iniciar a votação. Essa votação é uma votação popular, porque em conversa nós achamos importante isso, a população falar quem são as pessoas, quem são essas mulheres que eles acham que têm que ser homenageadas dentro da Câmara de Vereadores. Legal. Porque hoje nós temos moções, títulos dentro da Câmara, mas os vereadores recebem uma sugestão e acaba nós fazendo essa sugestão, né, a honra para essa pessoa. Então, nesse título em especial, a gente quer escutar a população. Vai ter links de votação, onde a população vai votar, vai indicar num primeiro momento, vai ser uma indicação das mulheres que eles acham que tem que ter esse título de honra, de legado feminino, de legado da mulher itapuraense. A partir dessa votação, dentro da Câmara de Vereadores, com esse projeto de resolução que foi aprovado na última sessão, terão comissões que são a parte da Câmara. Essas comissões serão compostas pelas principais instituições do nosso município. Nós convidamos, serão compostas essas comissões e nessas comissões elas irão analisar qual foi o papel dessa mulher, qual foi a história dela no município. Importante. Trazendo, já que na hora de indicar, eu peço até que a população escreva um textinho, dizendo assim, eu vou indicar a fulana de tal, porque ela realizou tal coisa dentro do nosso município. Boa. E sempre lembrando que é um legado vivo. Tem muitas mulheres que já partiram, que a gente gostaria de homenagear, mas nessa, em especial, a gente quis as mulheres que estão vivas, que elas recebam esse título e que elas vejam a importância delas na sociedade. A sementinha que elas plantaram e que continua gerando frutos, coisas boas no município. Depois dessa segunda parte, onde a comissão irá analisar a história dessa mulher e dar a pontuação, nós temos um terceiro momento da votação, que as selecionadas, um número limitado, vão para a votação popular novamente, com o nome já pronto. E a partir dessa votação, serão 3 pessoas mais votadas que receberão o título na Câmara, nessa data especial que a vereadora Daíse estava falando, onde vai ser feita uma cerimônia para a premiação dessas mulheres, inauguração da nossa Sala Rosa, que é o espaço mais acolhido, que vai ter mais privativo dentro da Câmara. O sorriso dela já diz que é um sonho muito antigo aqui na Câmara de Itapurá e que agora vai ser realizado, já tomou forma.
Então, essa votação vai ser muito importante, a participação da população e pensar no requisito. Quem que é a mulher que mudou a vida de uma sociedade, de uma escola, de uma igreja, aquela mulher que deixou aquele legado, né? Que a palavra legado já é isso, é o perpetuar. A gente teve até algumas dúvidas que surgiram, que seria assim, por tempo de Itapurá, que se homem não pode votar. Não, homens podem votar, podem indicar, e não seria uma questão de tempo, não seria assim, pioneirismo de tempo em Itapurá. Sim. Seria da importância da ação dessa mulher na sociedade. Porque muitas mulheres, só apresentar rapidinho, acho que é importante dizer que muitas mulheres talvez não tenham um tempo, um exemplo, não tenham 30 anos de Itapurá, tem 10 anos de Itapurá, mas já fez tanta coisa pelo município, pelas pessoas, ajudando aí talvez em trabalhos beneficentes, ajudando no crescimento do município, que talvez é importante. Isso que é legal de vocês. Por isso que foi bacana a visão tanto da presidente da casa, como também presidente da Procuradoria, como da senhora vereadora, e também faz parte ali junto da Procuradoria, vocês têm como eu posso dizer, essa sensibilidade. Não é só questão de tempo. 30, 50, 60 anos, não. Mas é questão de legado, a palavra legado. O que deixou marcado aí no município. Muito bom, muito bom. Quero só fazer um esclarecimentozinho, Dani. Na lei, está especificando ali no parágrafo 3º, declaração comprovada de pelo menos 5 anos de desenvolvimento no município. Por quê? Isso. Tá dentro, né? Tá dentro. Não, porque às vezes assim, hoje nós temos muito essa questão das influencers, né? E nós temos donas de lojas, enfim, que começaram a atuar aqui, bem como, eu estou dando um exemplo, né, para a sociedade, bem como donas de loja que têm 20 anos, 30 anos de Itapurá. Mas às vezes essas donas de loja, elas são um pouquinho mais, vamos supor que eu tenha a indicação de uma dona de loja X, mas ela não é muito exposta nas redes sociais, mas ela tem uma história. Sim. Ela teve, talvez, uma participação em algo social, associação, alguma coisa, ou na igreja, vamos supor, voluntariado, e ela é indicada. Mas aquela que é influencer, que mais aparece, que só tem 2 anos de Itapurá, é a eleita. Você consegue entender? Consigo. Por quê? Porque ela chegou ontem. Então, assim, a gente sabe que vai dar um conflito aí. Então, o que a gente fez? Declarado 5 anos de Itapurá, porque já é pertencente, está no município, está fazendo, conhece a história do município, vive, já paga os impostos, já vota. Então, a gente quer valorizar isso. E outra questão também, além dessas comissões todas aí, né? A representatividade, por que a gente trouxe o legado vivo? Por que a gente tem que só homenagear quando morre? Não, gente, a vida é agora, a vida está acontecendo. Então, vamos homenagear quem está aqui, quem está vendo, que a sociedade possa ver, possa prestigiar. Esse negócio, eu tenho uma coisa contra. Esse negócio, não vem me dar presente depois que eu vou morrer, não. Vem falar que eu sou maravilhosa depois que eu morrer. Não vem falar que eu sou depois que eu morrer. Depois que eu morrer, eu morri. Eu não estou aqui para ver. Preto, né? Coloca uma trilha triste, acabou, né? 24 horas o store, acabou o store, acabou. Tô viva. Não, tô viva. Então, verdade. por que a gente falou desse título, Legado Vivo? Para as famílias estarem prestigiando, para a sociedade prestigiar, achar justo aquilo. Inclusive, Dani aqui citou que está no projeto sobre as comissões, nós pegamos entidades, por exemplo, associações, sindicatos, são essas pessoas, além da Procuradoria também, e também o Conselho da Mulher Municipal. Então, vai ter membro de cada entidade dessa aí, não posso especificar todas aqui, tá bom? Porque é interno, mas como vocês sabem que tem essa questão das mulheres, nós teremos uma das procuradoras lá, não serei eu, tá bom? Porque eu vou estar bem de fora nessa, mas teremos uma das procuradoras, também uma representante do Conselho da Mulher e as demais entidades que vão estar participando. Então, vamos avaliar tudo. Essa mulher, na atuação dela no comércio, na atuação dela dentro de casa, mas votada por você, cidadão e cidadã itapuraense. Entendeu? Essa primeira leva será votada por você. Aí vão passar pelos critérios que a lei está especificando. Resultado de tudo isso.
faremos essa sessão solene, entregaremos essa honraria com as famílias, com a sociedade. Num dia na Câmara, será 26, quinta, se eu não me engano, de março. Só confere. 26, na quinta-feira, será quinta e sexta. A Coronel estará aqui na sexta, dia 27, se eu não me engano agora em mente. Na quinta, Franciel, nós estaremos falando, serão 2 dias dedicados a essas mulheres. Correto, Dani? 26 e 27. Na quinta, nós estaremos fazendo um dia voltado a essas mulheres, trabalhando físico, espiritual, mental, empreendedorismo. Traremos palestrantes já convidadas aqui da nossa cidade, tudo daqui. Só teremos uma que virá de Lucas Rio Verde, que é a presidente da OAB, que é uma grande amiga minha, parceira nossa. A OAB tem atuado aqui, tem nos ajudado, que é a Danusa. E faremos vários momentos bem dinâmicos, nada daquelas palestras intensas, que eu particularmente não gosto. Então, o que eu não gosto, eu não quero que as mulheres também sofram também lá esperando, até 9 horas da noite, querendo ir para casa, ver o marido, né, esperando. Então, será momentos dinâmicos. A vereadora Dani também estará fazendo um momento ali, né, de educação física, ela que é educadora nessa parte. Dani Koff também estará falando ali, protagonizando como mulher na Câmara. E na sexta, será dia de festa. Na sexta será, além da sala da inauguração da sala, com todos os vereadores, suas esposas, né, as nossas autoridades aqui no município, bem como também, além da inauguração, a entrega da honraria. Então será algo singelo, mas muito importante, pela primeira vez na história do município, e muito feliz também, hoje, como primeira presidente mulher, mas tendo na bancada 3 mulheres. É por isso que esses projetos estão tendo êxito, estão saindo do papel, porque são 3 cabeças pensantes e uma equipe toda por trás disso, com o apoio da nossa Câmara de Vereadores. Muito bom. E é importante, tanto Daís como Daniele, ver o empenho, porque hoje, infelizmente, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma Assembleia Legislativa onde tem apenas uma mulher, Sim. Né, que é a deputada Janaína Riva. Hoje nós temos uma bancada completamente feminina lá na Câmara Municipal de Cuiabá. E hoje nós temos aqui em Itapurá a primeira presidente mulher na Câmara de Vereadores de Itapurá. Isso é muito importante. É um trabalho que você vê que as mulheres elas estão ocupando ainda mais espaços e precisam, porque não adianta. Eu falo para a Fer, eu falo, não adianta. O tal do homem, ele é um serviço braçal, né? Tal. Claro que às vezes eu vejo uns videozinhos que caem para mim e eu fico com a raiva dos vídeos. O cara vai e pergunta para a mulher assim, você viveria sem homem? Aí a mulher vem e fala, claro que eu viveria. Eu falo assim, coitado, eu viveria, mas o homem tem que viver, mesmo assim eu viveria sem homem. Gente, o homem não vive sem a mulher não vive sem o homem, ponto. Um completa o outro. Quando Deus criou o mundo, ele olhou para a terra e falou assim, a terra está muito chata. A terra é linda, mas olha lá os bichinhos. Eu criei os bichos, mas eu preciso dar nome nesses bichos. Aí ele fez o quê? Criou Adão. Aí ele olhou para Adão e falou, tem uns que falam assim, eu vou botar um problema para você, Adão, vou te dar Eva. Eu acho que não, acho que ele colocou a solução. Eu vou colocar Eva para você. Então tudo se completa, tudo se encaixa. Quando é homem, mulher, e a procuradoria, eu vejo isso, Daís, eu vejo isso, Daniele, todos os dias. Eu estou em mais de 30 grupos da imprensa no estado do Mato Grosso inteiro e no Brasil. Eu vejo toda hora mulher sendo espancada, mulher sendo morta. Eu vejo toda hora situações de violência contra criança, contra adolescentes. E eu já vi mulheres falarem para minha esposa aqui em Itapurá. Após eu conversar com as mulheres da procuradoria, e elas às vezes, muitas vezes não conseguem, não fala procuradoria da mulher. Falou, posso conversar com as vereadoras lá na Câmara, lá, aquele negócio lá de que sentaram, ouvidoria. Me ajudou. Falaram isso pra Fernanda. Que bom, né? Uma pessoa que é próxima a Fernanda. Me ajudou. Hoje eu abri minha mente. Eu não preciso ficar sofrendo com esse negócio. Não, quantos celulares eu já perdi, já quebraram, minha casa sendo destruída por causa de bebedeira, sabe? Umas coisas que... E aí hoje, a mulher está na igreja, o marido está na igreja, e é um trabalho que não importa se é evangélica, se é católica, se é espírita, se é maçonaria, não importa. Hoje o trabalho da igreja, o trabalho da religião também é muito importante dentro. Inclusive, nós fizemos uma reunião. Você foi aquele dia
com os pastores, e foi uma das pautas que eu tratei com os pastores, porque de toda a conversa, às vezes, que a gente tem com essa mulher, a pergunta final, como que está a sua fé? Geralmente, eu não frequento igreja. Porque, gente, para mim, a fé é fundamental. A fé é você estar ali acompanhando, estar a par da palavra de Deus, você ter um pastor, você ter uma autoridade religiosa para te acompanhar, para te orientar, para abrir os seus olhos também é fundamental. E eu quero agradecer o conselho de pastores que se colocaram todos à disposição para ajudar na procuradoria. Inclusive, eu pedi aos pastores que estão junto ali dessas pessoas, porque nós sabemos que a igreja ela é um hospital de almas. Todos nós temos uma doença. E quando eu falo dessa doença, problemas nossos, curas, emoções, coisas de passado, de pais, todos nós. E quando nós vamos ali com essa dor, é justamente para a gente ter uma luz, para ouvir a palavra de Deus, para mudar a história da nossa vida, da nossa casa. Então, eu trouxe essas mulheres, ou melhor, os pastores, justamente para eles me ajudarem nessa rede. Os pastores fazem um trabalho, bem como os padres também, de visita aos hospitais. Mas essa mulher, ela está lá naquela igreja chorando porque ela está vivendo isso dentro de casa. E aí eu recebi uma pergunta hoje de manhã de um post que eu fiz, olha só. Olha a pergunta de uma amiga minha. Tá, você fica postando isso, né? Mas olha que interessante a pergunta dela. Ela me mandou até um áudio aqui, ainda não consegui escutar. Ela, como que a gente faz para colocar na cabeça da mulher que é agredida que ela precisa largar desse cara? Que ela precisa largar do cara. Aí, infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas nós estamos ali, órgãos para proteção, para acolher, para ouvir e direcionar. Mas aí, se a pessoa não quer mudar, não quer virar a página, não tem forças para isso, aí nós não podemos fazer nada. Completando, até assim, a gente se coloca à disposição também como procuradoria. Realmente, a gente não quer que chegue nesse ponto da violência. Mas um casal, uma mulher, ela começa a sentir quando muda o clima dentro de casa, quando o marido começa a ficar mais violento, quando não tem mais tanta paz dentro do lar. E nós nos colocamos à disposição também para escutar essa mulher, Sim. escutar nem que seja com um ombro amigo, porque às vezes a mulher quer apenas desabafar, que foi uma situação que aconteceu com a gente. A mulher chegou, me contou a situação e ela falou assim, eu vim aqui porque eu não podia falar para os vizinhos, porque os vizinhos iam me julgar. Eu não posso falar para a minha família, porque a minha família vai mandar eu largar. Eu preciso que alguém me escute. Não somos psicólogas, não. É claro que o acompanhamento psicológico é muito importante, mas às vezes tem uma parede na frente daquela mulher. Aquela parede, assim, está vindo para cima dela e ela não está sabendo como lidar com a situação, não está sabendo. E como a gente já está com essa vivência, ela nos fala, a gente consegue dar um direcionamento, falar, vamos conversar, amiga, quem sabe você muda isso aqui, a gente procura. E às vezes o próprio relacionamento não chega naquela Sim. violência, sabe? Sim. Não chega naquele ponto da violência. Por causa de uma conversa, por causa de um momento que vocês vão colocar o pé no chão, vão abrir a mente dela e também, principalmente, fazer ela entender. Mas a Dani é mais delicada. A Dani é delicada, eu acho lindo, acho maravilhoso. Né? Eu já olho para a mulher e já falo, você quer viver mais 9 anos passando por isso? Eu já peço. Tem uma pergunta aqui. Eu já falo. E é uma pergunta desse tipo. Uhum. Não quero ser identificada, não será. Sem problema. Eu ouvi agora a vereadora falando sobre casamento. Que quem é casado na igreja não pode divorciar. A minha religião não permite o divórcio. Mas, infelizmente, tem uma pessoa da minha família que está sendo agredida constantemente, não por agressão física, mas agressão psicológica. E ela não pode divorciar, porque tanto ela como ele têm um cargo na igreja. O que faz nessa situação? Rompe a regra da igreja.
Rompe a regra da igreja. Quando eu citei sobre, assim, chegar na amiga, né? Desfaz seu casamento. Não, né? Porque é muito falado que você tem que carregar a sua cruz. É muito falado que você tem que ter paciência. E, de fato, só que eu estou falando de algo muito mais profundo aqui, pessoal. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós estamos falando de uma vida, mulheres que estão vivas, mortas dentro de sua casa. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de o cara que empurra uma violência psicológica dentro de uma casa, de um cara que finge uma boa convivência emocional perante uma sociedade, de um cara que bate na sua mulher, de um cara que espanca a sua mulher, que nós sabemos de várias realidades, e muitas vezes a mulher não quer se sobrepor porque ela ainda é da antiguidade. Eu estou falando isso porque eu vivi isso aí. Eu vi isso aí nas realidades que eu atuo, que eu convivo, e de que ela está ali submissa. Submeter-se é diferente de se encovardar a um problema que está te levando à morte. E à morte dos seus filhos. Aí, perante a igreja, a falsidade. Porque isso é falsidade. Perante a igreja, eu tenho que ter tudo lindo. Está maravilhoso. E na minha casa, eu estou levando cacete? Peraí, então que cristã que você é? Que mulher de honra você é? E que homem você é? Rompe a regra da igreja, meu filho. Porque temos que obedecer aos nossos pastores, temos que obedecer às leis. Mas tem algo muito maior, eu tenho certeza que o seu pastor não está sabendo disso, e se você falar com ele, ele vai te orientar a mesma coisa. Ele não vai falar para você colocar as orelhas de baixo, entendeu? E fingir que nada está acontecendo. Eu tenho certeza. Tem alguns, eu falo por experiência própria, alguns casos, porque não adianta, é a mesma coisa, acontece isso diariamente. Nós estamos em Simeone, então em Simeone nós recebemos, vivemos e temos muitos membros, né, tanto homens e mulheres, que passam por situações muito difíceis. E como vocês estão falando, muitas vezes a mulher ela tem receio de falar com o pastor, com o líder religioso. Então ela fala com a líder, com a esposa do pastor, e ela orienta. E ela pede uma orientação e tal. E a esposa do pastor, tudo que a Daís falou, claro que não vai soltar o palavrão. Claro que não vai soltar o palavrão, né? Mas, gente, me desculpa. Já chegou em situações para mim que quando eu olhei, eu falei, a primeira coisa, vamos para a delegacia agora. Uhum. Segunda coisa, tem advogado? Não tem? Vamos procurar um advogado e vamos entrar com o divórcio. Porque eu não quero, da terceira vez que eu conversar com você, eu não conversar mais com você. Eu ir lá na porta da sua casa, infelizmente com uma câmera, e filmar o seu corpo saindo numa urna sendo colocado no rabecão. Exatamente. Porque acontece, Daniela Isodes, Thaís, acontece. Eu vivi isso, de ver pessoas implorando e por causa de situações não poder, ou até mesmo de cargos, não poder se separar por causa de cargo. Exatamente. Porque se separar ia romper um legado, uma história ali dentro de uma instituição. E a pessoa ali mandando mensagem, a pessoa vivendo um script, um roteiro que não é verdadeiro, só dentro de casa é uma coisa, fora da casa era outra, e no final da história, infelizmente, no final da história, recebemos a informação através da delegacia de homicídios, o corpo foi encontrado, várias perfurações de arma branca, a filha viu tudo, o marido fugiu, e o final da história, a história, aquilo que eles carregavam, que eles achavam que valia mais do que a própria salvação e a própria família e a saúde, porque acaba morrendo e não adianta, o homem ele vai matar ela. Se ele agride a primeira vez, ele vai espancar ela. Se ele xinga a mulher, ele não pode dormir com essa mulher. Essa mulher não pode dormir com ele. Porque se ele começa a xingar essa mulher, amanhã o xingamento vem um pegar o telefone e quebrar. Depois de pegar o telefone e quebrar, vem um tapa no rosto. Depois do tapa do rosto, vem chutes. Depois do chute, vem empurrões na cama e tirando ela da cama e fazendo ela dormir no chão, igual cachorro. Uhum. E depois ele vai esganar ela. E depois do esganar, ele vai fazer uma besteira. Exatamente. E no final da história. E a gente tem que pensar assim que, para essa mulher em específico, é a vida de quem que importa.
é a vida de quem que está em jogo. Não é um cargo, não é financeiro, não é a vida que importa. Isso que importa, não é o status da sua vida no momento que importa. É o que você está ali, a sua vida e a sua segurança. Então, não deixa, e até a gente fala que na violência sempre tem a fase do romance depois. O cara vai lá, bate na mulher, agride ela, pode ter certeza que depois dessa agressão vem a fase do romance, que é onde ele pede perdão, onde ele diz que vai mudar. Compra presente. Traz um presente, vamos fazer aquela viagem que você queria, vamos comprar aquele celular que você queria trocar, eu quebrei o seu, mas agora a gente vai comprar um melhor. Então, esses são sinais de alerta que a gente sempre vê na violência. Nunca um homicídio começa do nada. Ele já tem sinais anteriores. Então, essa mulher que está passando pela situação, cuidado com os sinais e preserve a sua vida, não o status que você recebe, não o cargo que você tem. É importante, sim, mas a igreja é um ambiente de amor e tenho certeza que você não está tendo o amor que merece. Verdade. Acabei de receber uma pergunta aqui. Nós não vamos identificar quem mandou, mas também vem ligada essa questão da igreja, infelizmente. E é uma questão aqui, já é uma questão mais eclesiástica do que uma questão de violência em si. E essa parte aqui eu entendo um pouco sobre isso, mas olha que legal, porque as mulheres, elas estão assistindo nesse momento vocês. E vocês vão falando, vai passando um filme na cabeça delas. Porque, nossa, gente, passei por isso há 2 anos atrás. Nossa, minha mãe. Nossa, minha tia. Aí, tá vendo, Silvia? Eu falei pra você, Silvia. Ele não sei o que, tá vendo? Eu falei, isso é bom, porque isso traz à tona coisas que às vezes tá aqui dentro guardadinho nelas. E olha o que ela falou assim, que ela falou aqui. Sou batizada em uma igreja evangélica. E não tomo Santa Ceia. Qual o motivo? Isso é interessante, porque eu vivo isso todos os dias. Motivo, uma pregação do pastor que diz que quem é divorciado não herda o reino do céu. E eu pergunto, será que Deus aprova viver com a pessoa que não dá certo? Aí eu vou dizer algo para vocês. É algo completamente diferente, não é? Mas é importante. Por quê? Porque quando você vai tomar a sua Santa Ceia na igreja evangélica, você precisa fazer uma autoanálise. E quem faz essa autoanálise é você, não é o pastor. Você sabe quem é você. E agora eu vou entrar num lugar que eu sei que sai um pouco do jornalismo, mas eu entendo dentro desse assunto é o quê? Quando Jesus vai servir a ceia, ele tem um homem no lado dele chamado Judas. Judas está com as moedas no bolso, mas Jesus não repreende ele na Santa Ceia. Até porque Jesus condena o pecado e não o pecador. E ele dá o livre-arbítrio, você vai fazer o que você quiser. Você quer tomar a Santa Ceia? Ô dona, a senhora que está em casa me acompanhando, pode tomar, o pastor não deixa a senhora tomar a Santa Ceia. Fala pro pastor entrar em contato comigo aqui que nós vamos conversar um pouco. Porque esse pastor aí tá mais perdido que segue tiroteio. Não existe isso. Não existe. Se ele não deixa a senhora tomar Santa Ceia aí, vai para outra igreja e toma Santa Ceia. A senhora só não pode ficar sem Santa Ceia. Tem que tomar ceia sim. Tem que participar, tem que sentar na mesa. A senhora é filha. E filha tem direito de sentar na mesa do pai sim. Quem fala que a senhora não pode é mentira, está mentindo e está usando a religião. Jesus nunca pregou religião. Jesus pregava salvação. É completamente uma coisa diferente da outra. Tá bom? Aí tem outra pergunta aqui. O povo tá digitando. Vamos esperar digitar. Tá digitando. Pode continuar. Vamos lá, meninas. Vamos lá, vereadora, pode falar. Então, a gente só quer agradecer, Franciel. Não sei se terminou aí em questão das perguntas, mas nós temos muito o que fazer, né? Esse ano vai ter também a Festa das Mulheres pela Assistência Social. Né? Nós vamos fazer justamente no final do mês esse evento para não colar ali com as festas do início ali do mês de março, né? Mas temos Agosto Lilás, e não é só no Agosto Lilás que nós estamos falando de violência, porque o agosto é dedicado, né? Mas nós iremos bater nessa tecla o ano inteiro. E eu quero dizer à sociedade que hoje as 3 vereadoras estão unidas nesse propósito, a Câmara está unida nesse propósito, o prefeito também, tudo que eu converso com o prefeito em relação, muito parceiro. Então, nós tem autoridade sim lidando com essas causas. Esses dias atrás, aconteceu uma situação, uma mulher apanhou, me ligou no domingo, levei, inclusive, orientei, levei ela, inclusive, para a delegacia. Já tinha sido passado de 3, 4
episódios em que ela apanhou brutalmente e apanhou. E eu fiquei... Uma pergunta aqui. Eu preciso fazer uma informação de um casal que vive brigando e separando e sempre ele agride ela. De briga, separa, volta. Briga, separa, volta. Quer Então, passar a denúncia Só que a quem procurar. agora eu vou falar uma fala aqui que eu escutei do nosso representante da Polícia Civil. Nesse dia que eu levei essa moça até a delegacia, que ela me gritando, pedindo socorro, e me ligou, eu estava em casa, no meu sono da beleza. Ela já vinha passando por isso, infelizmente a dependência emocional hoje ela é uma doença, né? Nós fomos até a delegacia e ela já tinha várias vezes, ele tinha sido preso, tinha inclusive a justiça dado a medida protetiva para ela junto à delegacia e ela tinha saído e tirado a queixa dele. Ela tinha tirado a queixa e ela tinha saído da delegacia. E o delegado, acho que emocionalmente... Foi automático. Foi automático. E, sinceramente, eu até entendo ele. Ele falou bem assim que o sistema não é uma palhaçada. Que está todo mundo ali envolvido para proteger ela e que ele ia pedir novamente a medida protetiva para essa pessoa. Mas se ela tirasse a queixa, ele ia soltar ele e prender ela. Eu acho que na hora da emoção ali, ele estava tão revoltado com as situações, porque, infelizmente, eu quero dizer às mulheres, a justiça, as delegacias, é algo sério. Então, se você está com algum problema, ele disse assim de boca para fora, tá, gente, pelo amor de Deus, não estou julgando ele, mas ali eu entendi o lado dele também como delegado. Eu entendi, ele, pernambucano arretado, ele já falou, olha, se a senhora retirar a queixa, a senhora saiba que eu prendo você e tiro ele. Umas 3, 4 vezes. Então, assim, aí já é palhaçada. Então, você tem que se valorizar. Se você não olhar para dentro de si, entender o seu valor, se ver como mulher, como, né, preciosa diante na igreja, já que a gente entrou no assunto igreja também, templo santo, templo do Espírito Santo, seu corpo, a sua vida, seu interior. Você não se vê como mulher, aí me desculpa. Aí precisa de ajuda, precisa de psicólogo, precisa de terapia, precisa de emocionalmente se curar aí, porque tem coisas aí muito mais profundas. Então, acho que dá na hora da gente despertar isso nas mulheres da nossa sociedade. Delas se olharem como mulheres. Eu não estou falando aqui de chegar e achando que pode tudo dentro de casa, não, de viver nesse embate com o marido, porque agora eu posso, porque não estou falando disso. Entendeu? Mas eu estou falando assim de não se submeter a esse ambiente, de viver pautando isso todas as vezes. E justamente os órgãos agora vêm com essa rede geral para te orientar, para te dar esse apoio. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, o CREAS e CRAS. A mulher quer voltar para casa, o CREAS e o CRAS disponibilizam, não tem condição, consegue. Precisa ali ficar uns dias afastada de casa, tem o sistema ali, inclusive, que se enquadra, que consegue disponibilizar um hotel licitado pela prefeitura. Tem saídas, tem inclusive os órgãos que acompanham muitas vezes as mulheres até Lucas. Cai, às vezes, mulher de paraquedas de outra cidade aqui, que muitas vezes não é nem da nossa... Mas como políticos, como seres humanos, vamos lá, ajudamos, entendeu? Tem direção para tudo, tem saída para tudo. Agora, se a pessoa não quer sair, infelizmente, a gente dá um passo para trás e continua a vida. Né? O que eu estou querendo dizer é que agora está por não estar desassistido em relação a isso. Estamos aqui para ouvir. Hoje recebi uma denúncia, isso era 7 horas da manhã. E foi um patrão, inclusive. Isso que é importante a gente falar também. Teve aquela campanha da Câmara de Vereadores de Nova Mutum, onde eles usaram aquele cravo, brigou com a Rosa debaixo de uma sacada. E eles colocavam assim, que o cravo havia brigado com a Rosa e eu denunciei. Aqui no município nós temos a Patrulha Maria da Penha, com 2 policiais militares, que é a Débora e a Maria Eduarda. E a Patrulha Maria da Penha, ela é para atender esses casos, são mulheres que atendem esse caso. E o momento que você, como vizinho, como uma pessoa que está passando na rua, vê um caso desses, é também sua responsabilidade auxiliar essa mulher a sair dessa violência. Então, assim,
a gente tem responsabilidade também se nós estamos presenciando um caso de violência. Às vezes a mulher não quer denunciar, mas familiares, vizinhos podem fazer essa denúncia sim, mesmo que essa mulher vá para a delegacia, não coloque a medida protetiva, esse homem, ele fez sim um ato de violência. Não é só... O que a senhora está falando aqui, presidente, eu acabado de mandar a Daniele. A vereadora falando aqui, a pessoa que mandou aquela hora falando sobre briga de vizinho, olha o que ela falou aqui, Daíse. E eu, como vizinho, faço uma denúncia direta à polícia ou não? Olha, como é importante. Comentou isso que ela está falando. E é verdade. Porque às vezes tem um receio. Aquele negócio de briga de marido e mulher... Não se mete a colher. Não se mete a colher. Mas eu procuro quem? Primeiramente a polícia, claro. Não tem a Patrulha Maria da Penha. E eu me lembro muito bem quando elas estiveram aqui, o pessoal de Nova Mutum esteve aqui também. E a Maria da Penha também está junto com vocês ali, atuando, trabalhando. Então isso é importante. Eu quero responder que nós estamos fazendo um vídeo institucional com um número agora específico da Procuradoria da Mulher. Quero até passar aí, se você quiser anotar, o número da Procuradoria da Mulher, que essa denúncia chega. Passei esses dias nos grupos de WhatsApp, mas vamos fazer um vídeo institucional. Deixa eu pegar aqui. Enquanto você vai pegando aí, eu vou falar aqui, ó. Pastor Eliseu Rodrigues, presidente do Conselho dos Pastores. Sim. Como presidente do COMET, Conselho de Ministros Evangélicos de Itapurá, me coloco à disposição para ouvir, acolher e tomar providências junto ao Conselho em relação a qualquer denúncia que chegue até este Conselho. Pastor, muito obrigada. Não, o pastor é muito parceiro. Os pastores que estavam ali no dia da reunião deixaram se à disposição. Fiquei muito contente. Me senti realmente em casa com eles, conversando com eles, e eles realmente se colocaram à disposição. Obrigada. Vou passar o contato aqui da Procuradoria da Mulher. Se puderem anotar aí. 669 9690 3868. 9690 3868. E para essa pessoa que mandou para o Franciel, eu vou mandar o número da polícia, que é o que atende diretamente. Vou mandar o número além da polícia, da Maria da Penha e o da Procuradoria. Perfeito. Certo? Então tá aí. Mas, e para finalizar, Franciel, se valorizem, mulheres, se valorizem. Se valorizem. Eu acho assim, por que a gente quer realmente trazer esse trabalho? Para despertar esse valor, para se despertar quem eu sou. Eu acho que, sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muita mulher perdida no que é, no que vai fazer, no que quer da vida, sem propósito de vida, sabe? Eu tô falando, gente, eu não sou perfeita não, tá? Nem a Dani, acredito eu. Não somos perfeitos. Não é sobre isso. Eu também não estou imune de passar por isso. Mas eu tenho uma preocupação não só comigo. Eu tenho uma preocupação um dia que eu tiver uma filha. Porque se você está se permitindo a viver isso, o que vai ser dos seus filhos? Porque um dia você vai partir. Eles vão ficar. Então, eu não estou imune de passar por isso. Inclusive, eu vivi realidades lá atrás, na infância, que foram traumáticas para mim. Eu já contei isso em um podcast, eu não sei nem onde foi, que quando o meu padrasto bebia, ele era outra pessoa, ele era o homem mais maravilhoso do mundo e sempre foi. Nunca fez nada com nós, que era filho, um homem íntegro, trabalhador, honesto. Mas quando ele bebia um gole de cachaça, que é o que está acabando com a família hoje, os celulares, ele bebia um gole de cachaça, acabou o homem. E eu lembro até hoje, minha mãe deitada no sofá, com barrigão. Ele chegou bêbado naquele dia, nossos finais de anos eram péssimos, eram horríveis. Eu não lembro de ter tido um Natal assim, tão feliz que se diga, quando ele bebia, na época que ele bebia, mas ele parou, graças a Deus, isso faz muito tempo. Mas eu tinha meus 6, 7 anos, recente nós chegamos em Itapurá, eu lembro que ela estava deitada com o barrigão, grávida do meu irmão mais novo, e quando ele acelerava o caminhão, eu já sabia, bebeu. Era algo muito automático, eu sabia, porque nós já víamos essa realidade de São Paulo, né? Ele bebia, nós íamos buscar ele nos botecos, e aquele dia, eu lembro até hoje, que eu escondi todas as facas debaixo do sofá. Porque era como se eu previa aquilo ali. Não, vai matar minha mãe. Eu lembro que meus irmãos não estavam em casa. Nesse dia ele chegou. E eu lembro que ele já chegou brigando, porque era automático, ele bebia, ele chegava brigando.
e caiu o prato no chão, arroz para todo lado, só que ela era porreta. Eu lembro que ela deu um empurrão nele, ele caiu, afastou a parede da... Estou contando um testemunho da minha vida aqui, da sala. E eu gritei para Deus e o mundo ouvir, e ela com aquele barrigão correndo, os pés inchados. Lembro que ela pegou como é que fala? Um banco, socou nele, ele caiu no chão. E minha tia estava vindo, morava ali pertinho, chamou o Anacleto na época. Ela ficou na casa da vizinha. E aquilo foi um dos piores retratos da minha vida, porque até hoje eu vejo essa cena. É algo ainda que dói, que machuca. Porque eu lembro que ele não viu as facas, mas ele foi no caminhão e pegou uma lima. Ele pegou uma lima. Mas assim, era tirar a bebida do homem, o homem era outro. Ele se transformava. Ele se transformava. E ali não foi uma violência? Foram vários episódios que eles brigavam muito. Até chegar num dia, um ponto, deu como filha, porque eu sempre fui para frente. Eu falava mesmo, não queria saber. E aí eu tocava mesmo, entendeu? Cheguei nela e falei para ela assim, parem de brigar. Se não está dando certo, separa. Eu lembro que eu falei, foi um desespero, um grito de filha. A partir daquele momento, eu vi que muita coisa mudou dentro de casa. Na época, ele parou de beber. Eles não brigavam mais. Então, foi assim, foram dias muito bons. Mas existem datas hoje que assim, eu não tenho mais aquele sentimento que eu tinha uma vez de viver, porque eu lembro. Sim. É muito forte. Assim, por exemplo, Natal. Se não for finalidade de igreja, o nascimento de Jesus, eu estou ali e tal, mas não tem aquele significado que eu queria que tivesse, entende? Então, assim, não deixe isso acontecer. Nós estamos tratando de algo, né, Dani, de geração. O que vai ser dos seus filhos, o que vai ser da sua vida, o que vai ser da humanidade daqui 10, 20 anos, entendeu? O que vai ser da sua vida de você olhar, vegetando ali dentro de casa, que nem eu conheço realidades de mulheres que não querem sair de casa, que o marido vai brigar, ou que não sai de casa porque tem vergonha de certa situação, que vive uma clausura ali, um cárcere, vamos se dizer, porque não tem a liberdade de viver. E essa liberdade, agora eu volto na igreja, Franciel, você só vai encontrar em Cristo, e lá ensina. Lá ensina maravilhosamente. Quando você descobre isso dentro de você, tudo vai começando a fazer diferença dentro de casa. Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou valorosa. Eu sou a mulher virtuosa que a Bíblia cita. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser alguém. Eu nasci com um propósito. Então encontrem uma direção. Procure ajuda. Direção. Muda a realidade. Ou não vale a pena estar aqui. E é por isso que muitas delas hoje estão perdendo a vida. Estão se suicidando. Além de suicídio, além de serem mortas, estão se suicidando. Então esse é o meu recado, Dani. Não sei se você quer deixar algo às mulheres, mas o meu recado é esse como mulher. Eu não sou mãe, não sou casada, Daniele né, Dani? A outra Dani também tem seus filhos, né? Mas talvez essa é a mensagem que a gente está tentando deixar com todo esse trabalho. É pequeno, está nascendo, mas daqui 10 anos vocês vão ver o quanto isso vai ser importante na vida da nossa sociedade. Estou até respondendo aqui. Ana Elza Tirlone, acompanhando, mandou um abraço para vocês. Falou que vocês representam muito elas. Estão fazendo as ações que sempre tivemos vontade de fazer. Parabéns, vocês são exemplo. Que alegria, tá aí, né? Elza Tirlone participando conosco, tanto como tantas outras mulheres ligadas aqui na tela do Balanço. Comandante, só para nós encerrarmos, o que nós vamos fazer? Coloca para mim as imagens aqui no fundo. Essas pessoas ontem foram presas. Nós tampamos a imagem, claro. São homens e mulheres que foram presos e presas, né? A gente fala preso, modo de dizer, foram conduzidos para a delegacia. Eles e elas estão envolvidos em uma situação de possível salve contra uma mulher aqui. Segundo, a imagem está tampada, nós precisamos tampar, por quê? Porque, infelizmente, nós temos aí uma lei chamada Lei do Abuso de Autoridade. E abuso de autoridade não é contra a questão da polícia. Eles usam, infelizmente, os criminosos usam essa lei contra a polícia. Então, se eu expor o rosto aqui, não vai dar problema para a televisão, porque eu tenho liberdade, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, de mostrar.
mas vai dar problema para a polícia, por mais que essas imagens são nossas. Nós filmamos, o meu cinegrafista filmou, mas para não dar problema para a polícia, nós temos que tampar. Mas aqui nós temos, ao todo, 9 pessoas, homens e mulheres, que agrediram uma mulher, que espancaram uma mulher. A mulher foi para o hospital, espancaram ela. E essa reportagem nós vamos passar amanhã completa. E isso também acaba o quê? Mostrando o trabalho da Procuradoria da Mulher. Porque fazia um bom tempo que nós não passávamos situações de violência aqui na cidade. Por que faz um bom tempo? E a diferença é, quase toda semana eu falo de Itaiangá. E por quê? Por quê, presidente? Quase toda semana eu falo de Itaiangá, de violência, gente. Agora, aqui em Itapurá, nós estamos vendo um trabalho que é o cerco vai se fechando. É procuradoria de um lado, é conselho tutelar aqui, é civil aqui, é militar aqui. E é o seguinte, o agressor relou a mão na mulher, vai preso, é peia. Acabou. Eu só não estou mostrando aqui agora, mas na reportagem eu vou mostrar. Tem que dar. Ô, Daniela, não tem como, vereadora. Presidente, não tem como. Não é só essa mulher, segundo informações, é uma mulher que não tem família aqui. É uma mulher que trabalha em um local, né? Questão de adultos e tal. E aí? Mesmo assim, nós vamos fazer o quê? Procurar saber quem é, aonde está e principalmente pedir para, com certeza quem atendeu foi a Maria Eduarda, então ela já deve estar nesse trâmite aí, para poder chegar até vocês e saber o melhor caminho para ajudar essa mulher que foi espancada e foi para o hospital. Porque ontem tivemos 2 casos. Esse e o caso de uma mulher possivelmente grávida, segundo informações grávidas, que também foi espancada pelo marido. Sim, ali até é importante a gente falar, a gente percebe, né, pelas imagens que são jovens, né, que são bem jovens. E essa é uma preocupação também nossa da Procuradoria, porque a Procuradoria não está só preocupada depois que aconteceu o ato, como eu tinha falado antes. Esse projeto que a nossa Procuradora até trouxe a ideia e que nós queremos aplicar, de entrar dentro das escolas, orientar os jovens o que é a violência, o que eles podem ou não podem, para as meninas se protegerem, elas também se valorizarem, e também os professores. Porque a gente vê que o primeiro canal que um jovem vai pedir ajuda são os professores. E aí esse conhecimento, tanto nós, promotor, oficial de justiça, o Conselho da Mulher, a gente quer entrar dentro das escolas, trazer informações sobre isso também, para mudar a realidade dos jovens, porque a gente se preocupa também com a juventude, para que os futuros agressores não surjam e as futuras mulheres que são abusadas, que sofrem violências, também saber se proteger disso. É essa a nossa preocupação também como Procuradoria da Mulher e como rede de apoio. Importante, e aqui, só para nós encerrarmos, e é importante trazer essa informação, tem homens e mulheres que participaram dessa violência. Possível citação de facção criminosa, e isso, infelizmente, como vocês falaram, e é importantíssimo, vocês estão indo, como eu posso dizer aqui, vocês estão indo no ninho, que é as escolas. Que é onde começa a molecada ali, os guri, as meninas, um namorinho. Eu lembro da sua palestra. Você fez na escola essa palestra e você foi muito pontual no que você falou. A senhora tá lá sentada, falando pra menina, você tá lá sentadinha na sorveteria, aí o namoradinho vê você mexendo no celular, aí o namoradinho fica bravo com você, porque você não dá atenção pra ele, ele acha que tá conversando com o outro, aí o namoradinho toma o seu celular, aí o namoradinho quer mandar no seu celular, e quem comprou o celular foi seu pai e sua mãe, e a presidente foi pontuando isso, e as meninas assim, ó, e é verdade, gente, tudo isso começa com 14, 15, 16, 17 anos. Desde a roupa que a menina tá utilizando. Esse decote aí, que sei o quê. Quem manda em você sou eu, você namora comigo. Os outros vão ficar te olhando, vai ficar se mostrando para os outros? É isso. Não, eu acho que o amar é respeitar os gostos da pessoa também. Inclusive, assim, uma fala da Maísa Leão, que ela falou quando ela esteve aqui, o monitorar por que tu tá falando com o fulano. A mulher, ela tem liberdade de conversar, a menina de conversar com outros meninos. Isso não significa que ela queira um relacionamento. Claro. E isso é importante na adolescência, a gente trazer. Mas tem que se dar um respeito também, né? Também.
Foi igual o delegado agora. Soltou. Ela fala. Ó, trouxemos isso daqui porque só para pontuar que fazia um bom tempo que nós não falávamos de violência. Isso é importante. Tudo isso é por causa do trabalho de toda a segurança pública que está excepcional e também um trabalho importantíssimo e crucial. Eu acho que é um trabalho pontual, um trabalho cirúrgico. A palavra certa é cirúrgico. Da Procuradoria da Mulher junto com toda a equipe por trás ali. Isso é importante. Então amanhã nós vamos falar sobre esses assuntos. Mas o melhor de tudo é ter vocês aqui. Muito obrigado. As horas passaram. E que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje tem sessão, presidente? Tem sessão. Hoje tem sessão, 19 horas, nós estaremos lá.